Muito boa noite, parabéns aí ao nosso maestro, ministro de música Samuel Quinto. É uma alegria receber você hoje aqui nessa live especial da IBNU, que hoje vai falar aí sobre adoração e missão. E conosco nessa noite temos aí Jonatas Hübner, pastor da IBNU, que tem aí nos apoiado, pregado e trabalhado aqui de maneira especial. E o nosso convidado especial dessa noite, Samuel Quinto, que é uma referência na área musical e tem nos auxiliado ministrando nessa área. Importante destacar, né, que muitas vezes a gente coloca as coisas meio fora do lugar, mas a adoração está ligada diretamente à missão, né, em absoluta sintonia aí. Então, boa noite, Jonatas. Boa noite, Sayão, boa noite, Samuel. Prazer mais uma vez estar aqui com o pessoal que nos acompanha. E hoje está bem interessante, né? O pessoal vai conhecer um pouquinho de como a adoração pode ser aí um instrumento poderoso na missão que a igreja tem que cumprir. Boa noite, Samuel. Você dá aí as suas boas-vindas, sua palavra inicial. Boa noite, Sayão. Boa noite, Jonatas. Que bom a gente estar aqui, hein? Vamos conversar bastante. Vai ser muito bom. Então vamos começar, Samuel, porque nós já temos gente até de outros continentes em sintonia com a gente. Já estamos aí até com gente de Portugal e de outros lugares do Brasil, né? E também do mundo em sintonia com a gente. Então, primeiro aí, quem é Samuel? Samuel, você, a sua formação, a sua base aí de caminhada na área musical, dá uma palhinha pra gente aí da sua trajetória no assunto. Eita, deixa eu baixar aqui o Lattes. Opa, o Lattes é meio complicado, vou deixar para outro momento aí. Não é o momento para o Lattes agora, né? Bom, eu tenho a formação em música, né? Eu tenho formação em produção musical, em licenciatura em música também, em acústica, e eu atualmente estou cursando um doutorado em mídia e arte digital por duas universidades portuguesas que são públicas, a Universidade do Algarve e a Universidade Aberta de Lisboa. Também faço uma especialização em neurociência aplicada à aprendizagem e um MBA em gestão educacional. Então, isso aí é a minha bagagem de estudo. Mas eu sou pianista de formação, né? De formação desde criança, onde aprendi a tocar na igreja batista que eu frequentava em Salvador. E foi lá que a gente aprendeu a tocar e fui desenvolvendo assim, vendo os outros e ouvindo bastante, até ter a formação, né? E continuo fazendo formação continuada, né? Mas você é professor universitário também, né? Eu dou aula na Universidade Anhembi Morumbi, em duas graduações, a graduação em produção musical, que é a produção fonográfica, e a outra em produção musical de música eletrônica, que é um curso bem inovador aqui no Brasil. Se eu não me engano, é a única universidade que dá esse curso em nível de graduação. Então, eu ensino nessas duas graduações, é bem interessante. Muito bom. Jonatas, contigo aí. O pessoal, talvez assim, ouvindo o Samuel falar dessas formações e tudo, não sabe da sua trajetória, não é, Samuel? Conta um pouquinho pra gente como é que você saiu de Salvador e foi parar em São Paulo, rápido, tá? Não precisa contar a vida toda, mas diz aí por onde você passou nesse período e assim, as coisas que você foi angariando, né? Porque você foi tendo o seu nome conhecido e tudo mais, e foi crescendo, as pessoas foram vamos dizer assim, outorgando alguns títulos, algumas coisas, né? Então, na verdade, eu não saí de Salvador e vim para São Paulo, né? Teve uma voltinha aí no meio do caminho, né?
Na verdade, eu nasci em Belém, né, do Pará, mas todo mundo me pergunta, você é paraense ou é baiano? Eu sou parabaiano, É. é dupla nacionalidade. Então, eu nasci em Belém, mas fui criado em Salvador, né? Minha família está toda lá agora. E depois eu fui morar na Europa. Eu fui em 2000, fui para Londres, depois fui para Madrid, depois fui para Portugal, onde passei mais tempo e no final das contas foram 12 anos fora do Brasil. E agora, depois desses 12 anos, aí eu voltei, então vim parar em São Paulo. Olha Aí. o caminho. Foi bom, foi bom. Mas, entretanto, lá fora, eu desenvolvi o trabalho sempre na música, né? Então, eu trabalhei como pianista, fiz concertos, gravei alguns discos, gravei alguns trabalhos. Fui pianista do Balé do Porto durante 4 anos, onde eu pude compor espetáculos, fazer turnês na Europa, tanto na linha do balé clássico quanto do balé moderno. Fui compositor e acompanhador dos dois balés, né? Na verdade, é a mesma companhia, mas distingue, né? Uhum. Entre o clássico e o moderno. E eu dava aula também lá, né? Dei aula, fundei o curso de jazz, de Latin Jazz, que foi reconhecido lá pelo governo português, também nível de graduação. Muito bom. Passei esse tempo lá fazendo muitos trabalhos na música em várias áreas, de orquestra, de música de câmara, música sinfônica, mais na linguagem do jazz também, onde eu fiz as turnês com o meu trio de jazz, né? Promovendo em todos os países da Europa. Fizemos 2 grandes turnês envolvendo 12, 15 países, só fazendo concertos de, como se diz lá em Portugal, em digressão, né? Em digressão internacional. Foi muito bom. Legal. Bom, Samuel, na sua trajetória aí, eu diria pan-europeia brasileira aí, rodando por toda parte, confessa o segredo para a gente aqui, o que é que você aprecia mais aí? Você é mais ligado em bar, você gosta da música romântica, você aprecia algum tipo de erudito, ou o lance mesmo é a criatividade do jazz? Onde é que o Samuel está nesse emaranhado sintônico aí? Então, eu gosto da arte, né? Eu gosto da beleza da música e eu entendo, na verdade, eu tenho uma... Vou abrir aqui um spoiler para vocês. Eu estou escrevendo um texto bem interessante, fazendo uma análise de um fenômeno físico que é chamado série harmônica, que diz para a gente como a gente ouve os sons, né? Todos os sons, ruídos ou não ruídos, notas, músicas, como é que a gente ouve e qual é a relação que isso existe assim, com a criação de Deus para as nossas vidas, né? Então, o que é que eu entendo? É que eu gosto da arte, dos sons, dessa combinação. Então, existe uma arte positiva, muito boa, muito interessante, em todas as vertentes, né? A gente tem uma música clássica de qualidade, tem uma música clássica com menos qualidade, uma música romântica com mais qualidade, outra com menos, música popular, jazz e tudo mais. Então, eu gosto de ouvir todas as vertentes criativas por grandes compositores, grandes produtores, grandes arranjadores em vários estilos musicais, passando da música popular brasileira, subindo, indo para a Europa, indo para a África. Então, eu gosto de tudo. Aliás, já gravei disco de música clássica, já gravei disco de jazz, já gravei de rock, já gravei muitas coisas. Então, em tudo, eu procuro sempre extrair alguma coisa para o meu conhecimento, para a aplicabilidade da minha técnica. Então, eu ouço de bar até qualquer outro que você imaginar. Assim. Isso compõe o mix de... Eu ia citar alguns nomes aqui, mas eu vou suprimir. Eu queria ver se... Pixinguinha, pronto. Barra Pixinguinha. Sivuca, claro. Sivuca também. Claro, Pixinguinha. Claro. Tem que ter o Mas, Pixinguinha. Ô, Jonathan, você acha que essa resposta dele está muito enrolando a gente? Esse negócio, não, eu sou totalmente eclético e tal. Não tem nenhum toque pessoal aí. Olha, eu gosto de Duke Ellington, eu gosto mais de, Dire Straits, eu gosto mais de Chopin. O Samuel tem gosto ou é só qualidade que vale?
Não, eu tenho um gosto, claro, eu gosto de muitas coisas. A questão é que eu não quero deixar ninguém de fora para o pessoal não ficar chateado. Imagina se eu digo que o Dire Straits não entrou na minha lista, ele pode ficar chateado. É. Pois é, Mas né? eu gosto de muitas vertentes. É claro que, uma vez um maestro foi perguntado, eu acho que foi o Benjamin Zander, que é da Sinfônica de... fugiu agora. Perguntaram para ele que autores ele gosta de reger. Aí ele disse, olha, eu gosto de Beethoven, gosto de Mahler, e aí deu uma lista assim, e aí o repórter perguntou para ele, cara, mas você não falou Mozart? Aí ele disse, Mozart não conta, né? Então, é óbvio. Então, eu vou da mesma premissa, né? Eu não preciso nomear pessoas, porque eu acho que todos, assim, esses grandes nomes expoentes da música, tanto da música erudita, até os populares, têm essa qualidade, como o Pixinguinha, por exemplo. Pixinguinha é conhecido no mundo inteiro, né? Engraçado que eu vivia fora, sim, e todo mundo, eu sentava no piano e me pediam um choro, toca um Pixinguinha, não é? E eu achava, puxa, ia lá no Brasil, ninguém nunca me pediu para tocar um Pixinguinha. Pois é. É verdade. Eu achava isso muito interessante. O pessoal está perguntando aqui de Scorpions e Carminho, cantora de fundo. Não sei se é um pouco diferente um do outro, né? Scorpions. Você curte Scorpions também? Curto. Ele tem um trabalho, o Scorpions, com a Filarmônica de Berlim, gravado em Hannover, que é espetacular, um trabalho fabuloso com os clássicos do Scorpions, acompanhado, sim, com um novo arranjo pela orquestra. Aquilo é impressionante demais. Eu gosto demais do Scorpions. Posso até tocar uma aqui. Interchange. Mas vai, tira o Winds of Change, muito bom, muito bom. Beleza, excelente. Muito bem, Jonatas. Então, Samuel, tem alguma outra questão? Tem. Às vezes as pessoas, elas até valorizam, vamos dizer assim, grandes cantores pelo que eles fazem na vida artística, na vida pública. Por exemplo, muita gente conhece o Carlinhos Brown pelo fato da timbalada e depois por ele ter participado dos Tribalistas, né? Então, ficou acabando com a coisa. Mas poucas pessoas sabem que ele também compõe muita coisa, né? Ele tem muito trabalho composto que é cantado por outras pessoas e ninguém sabe que tá lá o nome dele envolvido. E quando a gente vai falar de artistas de jazz no Brasil, a gente não tem um leque muito grande assim de pessoas que têm um reconhecimento. Você tem um reconhecimento nessa área no jazz latino, não é? Você participou do Grammy, foi premiado, não foi? Num dos seus... Foi nomeado pelo... Perdeu. Não, mas isso acontece, né? Já ser nomeado já é alguma coisa, porque... Mas você, isso quando você estava em Portugal ainda? Isso, Estava em Portugal. Foi em 2009. E aí, dali que você começou a, vamos dizer assim, ser contactado pelas organizações de música, como é que foi isso? Não, na verdade, assim, tem vários processos, né? Primeiro ponto, sobre a música no Brasil instrumental. Não vou falar do jazz especificamente, que a música clássica sofre da mesma dificuldade. Eu tenho amigos que estão envolvidos diretamente na música clássica, que não é uma música... Eu chamo clássico aqui, todo mundo está entendendo qual é o estilo, que não é do classicismo em si, mas é um nome atribuído para que todos entendam que estamos falando de uma música erudita, né? Então, eu tenho vários amigos que vivem às margens, porque também fazem uma música que não é muito valorizada no Brasil, que é uma música feita que não é produzida para a cultura de massas, né? Então, dificilmente você vai ligar a sua TV em algum programa de grande audiência e vai ter lá um quarteto de câmara tocando, vai ter alguém cantando uma área de Verdi, ou vai ter alguém tocando jazz. Dificilmente isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas não é muito comum. Na Europa, há uma diferença, né? Porque é o berço da cultura, dessa cultura da música ocidental, surgiu lá, né? Então, aquela influência toda da polifonia vindo de lá da Catedral de Notre Dame, então aquilo tudo virou
a base da cultura. Então, é muito mais fácil você ver isso lá e você vivenciar essas experiências lá. Foi por isso que eu fui para lá. Então, quando eu comecei a entrar no meio, e uma coisa que me ajudou bastante foi ser pianista do Balé do Porto, né? Então, estar naquele meio, respirar aquele ar ali, ser conhecido pelas pessoas especializadas, as pessoas que ouvem esse tipo, que consomem esse tipo de cultura, de arte. Então, isso me deu uma grande força. E quando eu comecei a compor, então, para lá, e a coisa começou a pegar outra dimensão, porque em todos os programas eu aparecia, né, estava lá, e então eu migrei para fazer algo que eu também gosto de fazer, que é usar a improvisação livre, né, que o jazz proporciona isso. Aliás, todo mundo que vai ver um show, um concerto de jazz, espera o contrário da maioria das pessoas. A maioria das pessoas, quando compram um CD ou consomem uma música, elas vão no show porque elas querem ouvir o que estava gravado. No jazz, ao contrário, você quer ir lá para ver o que é que ele vai fazer de diferente. Então, isso era muito bom, e como eu sempre gostei disso, de criar bastante, então eu aproveitei o embalo e desenvolvi um trabalho que não tinha sido feito ainda em Portugal, em 2007, que é a fusão de ritmos latinos com a cultura do jazz. Então eu pensei, bom, uma chance de eu me destacar aqui no país é fazer algo que ninguém faz. Então ninguém vai ser mais latino do que eu, imagina, né? Então daí em diante foi que eu consegui ter o reconhecimento, porque foi o primeiro disco de Latin Jazz gravado em Portugal, em 2007. Aquele disco foi gravado numa gravadora que é afiliada da Sony Music, e o disco foi prensado na Sony Music na Áustria. Então foi um disco bem reconhecido, foi muito bom. Mas, Samuel, olha, é interessante, o nosso pessoal aqui está num ecletismo, você já contagiou a turma aí, tem gente perguntando de Adele, outros está falando que gosta de rap, a coisa está assim, né, bem ampla. E a gente está falando aqui num contexto de IBNU, e talvez uma parte do nosso pessoal estranhe um pouco, né? Nós estamos falando da igreja, né? De uma música que evoca a transcendência, né? Esses dias a gente teve o nosso Teolossalmos lá na IBNU, você até apresentou lá a sua própria sinfonia que você elaborou, né? E, então, como é que é isso? Samuel, músico, está lá atuando no Balé do Porto, está dando aula na universidade, é ministro de música, trabalha com o sagrado, é isso mesmo? A gente pode estar nessas duas sintonias aí, ou como é que é? Só os hinos estrangeiros antigos é que são santificados? A pergunta chega da Sandy Costa aqui para gente. Qual é os hinos estrangeiros? Porque tem os hinos estrangeiros antigos que parecem mais santificados que os outros, né? Será que... Tem uma história teológica, né, que diz que o pessoal estava discutindo que música que Deus ouve, né? Aí estavam os teólogos quebrando o pau, tal, até que eles falaram, não, olha, com certeza Deus gosta de Mozart, né, aquela música mais alegre, solta. Aí o pessoal, não, Mozart ele ouve quando está junto com os anjos, quando está sozinho mesmo é só Bach, né? Será que é verdade isso? Como é que é essa história? Explica para a gente, aí você que é o homem do assunto. Isso, então Deus ouve Bach, né? E quando está na festa com os anjos, aí toca Mozart. Aí vai Mozart. Aí... Então, quando a gente entende toda a evolução da nossa música ocidental, a gente lê a história, essa música, essa arte produzida foi agora considerada pagã ou cristã, né? Quando é esse ponto de virada? Uma história muito interessante que eu recomendo para quem é curioso e gosta de entender é um livro chamado História da Música Ocidental, de dois autores, que é Groth e Paliska. E há uma virada com o Papa Gregório, que ele teve uma sacada genial. A sacada foi a seguinte: nós precisamos desvincular a cultura romana da cultura grega, né? Do paganismo grego, das festas gregas, daquelas orgias gregas. Então,
Uma forma de a gente conseguir esse controle é através da música. Então, tá, como é que a gente vai influenciar da arte em geral, mas da música foi o ponto de ataque dele. Então, o que é que ele pensou? Ele falou o seguinte, bom, eu preciso, então, definir o que é que vai ser sacro, o que é que as pessoas podem ouvir e o que é que elas não podem ouvir. Então, definiu-se alguns pontos. Por exemplo, uma sequência de notas que a gente comumente hoje chama de escala. Essa escala era proibida porque ela é uma escala maior, e uma escala maior é uma escala feliz. E o povo não pode ficar feliz se não quer beber, né? Quer farrear. Então, a ideia não é uma sequência de notas que tragam uma sensação de felicidade, e sim sentimentos de introspecção. Então, escalas com sons mais fechados, que a gente hoje chama de escalas menores. Então, o Papa Gregório padronizou alguns modos, né, de escalas. Modos são algumas sequências dessas, para dizer, então, essa música é permitido. E alguns elementos eram primordiais. Primeiro, a música precisava ser em compasso ternário. Para quem não sabe, ternário é um compasso de 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por que em 3? Porque é a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você fizesse uma música que não fosse em ternário, fogueira para você. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto é, a música, ela só serve para uma coisa, para adorar a Deus. Se essa música te trouxer algum tipo de prazer, de sensação de estar deliciando aquela combinação de sons, você está pecando. Fogueira para você. Então, ele foi patenteando algumas coisas. E aí, uma sacada genial foi o seguinte, há um quadro pintado, esse quadro se encontra na Catedral de Notre Dame, se não foi incendiado, que é o Papa estava sentado com uma pena escrevendo uma música e tinha uma pomba sentada no ombro dele e um pintor atrás de um tapume representando aquele desenho. E a ideia daquela imagem é transmitir para todas as pessoas que a inspiração, que é a pomba, vem para o Papa e o Papa transmite para as pessoas. Então, hoje a gente vive ainda desse mesmo princípio, quando a gente ouve algumas pessoas dizendo assim, Deus me deu uma música e eu vou mostrar aqui para vocês. E aí eu fico imaginando, muitas vezes, como seria Deus dar uma música para a pessoa, né? Porque deve ser algo tão espetacular. Deus dá a música para a pessoa, né? Imagina, uma música produzida muito melhor do que o Aleluia de Handel. Claro, porque Handel é limitado como eu e você. Então, eu fico imaginando isso. Então, quando a gente vê esses pontos de virada na história da música ocidental, a gente entende muito bem como a coisa foi caminhando, por que agora isso pode, isso não pode. Porque a gente ainda vive de preceitos bem antigos, né, que foram estabelecidos há séculos atrás. Então, eu não posso ouvir tal tipo de música, porque isso vai me lembrar o paganismo grego, mas a gente nem vive mais nessa época, né? E a gente já sabe, entende que a arte tem vários elementos, várias combinações. Na minha época de criança, o que era música? Era melodia, harmonia e ritmo. E aí você ficava pensando, mas o baterista, ele não toca nem harmonia nem melodia, então ele não é músico. Então, assim, para responder a sua pergunta, só para fechar, é preciso a gente aprofundar no estudo da história, né? Porque a história vai revelar elementos que ficaram, que marcaram, que foi uma perspectiva de alguém para tentar contextualizar uma situação necessária, que é o que acontece com a Bíblia, né? Quando a gente pega um texto, tira do contexto e tenta apresentar uma ideia que eu penso a respeito daquilo. Isso é surpreendente, né? Porque quando a gente vê a cultura bíblica original, né? Não há qualquer conflito, né, com essa ideia de celebração. Quem estuda o hebraico antigo usado nos Salmos, por exemplo, né, você tem essa ideia de uma adoração até efusiva, uma coisa extremamente alegre, né, porque não teve caminho que realmente tem um cheiro mais assim platônico, grego, essa
oposição, né, entre o mundo metafísico e a música tem uma amplitude maior, né? Mas vamos lá, o Jonatas tem mais coisas Sim. interessantes para apresentar para o Samuel. Pegando essa linha do que você falou, Samuel, a gente vê hoje muita dificuldade de algumas pessoas, algumas áreas, ou até alguns grupos religiosos, em entender como a música pode servir para o cumprimento da missão, que é inclusive o tema da nossa conversa aqui, né? E acha que, assim, como você falou, talvez esse ponto que você mencionou da música ser para adoração é um ponto crucial, né? Como se parece que a pessoa consegue separar um momento da sua... Vamos colocar aqui a semana como um período básico. Ela separa um momento da semana em que aquele é o momento, vamos dizer assim, do ápice da adoração dela, porque ela está cantando músicas de adoração, enquanto a gente perde muitas oportunidades de utilizar a música como ferramenta para porque uma das características que a música tem, ela também traz mensagens, né? A música, ela tem toda uma filosofia por trás dela, não apenas nas suas notas, mas na sua escrita, nos seus versos, ela traz muita coisa. Inclusive, se você for lembrar aqui, pegar uma pessoa e pedir para ela recitar de cabeça o hino nacional brasileiro, que eu não sei se todo mundo está sabendo depois dos últimos anos aí, mas assim, na minha época a gente tinha que decorar isso. Fica muito mais fácil se você canta. Se você cantando, você vai lembrando que ela traz um pouco de informação, ou pouco não, traz bastante de informação, e essa informação pode ser uma informação que, vamos dizer assim, impacte a pessoa que está ouvindo, né? Como é que a gente pode utilizar música nesse sentido, no sentido de você tentar cumprir essa missão de levar a mensagem do evangelho para as outras pessoas, né? Então, é que a música ela tem uma particularidade que é a repetição. Então, a gente gosta de uma música porque ela repete. Ela repete em algum momento uma parte que é muito importante, e isso faz com que a gente, ouvindo aquilo, fica fácil compreender e repetir aquela combinação de sons, né? Então, a gente não tem... dificilmente você vai ouvir uma música em que não há uma repetição melódica, harmônica, ou de frase. Ela começa e termina como se fosse um poema inteiro, assim. Dificilmente você vê isso. Ela sempre tem alguma repetição, que é justamente para favorecer a memorização. Então, sabendo disso, a música tem esse poder de fazer você memorizar textos, letras, até artigos. Tem gente que dá aula, inclusive, fazendo música para os artigos, para as fórmulas matemáticas, para ajudar na memorização, o que é fantástico, né? Mais uma ferramenta que a gente tem para desenvolver. Então, quando a gente pensa da seguinte forma: imagina que eu extraio a letra, e eu toco uma combinação de sons. Aí eu pergunto, isso aqui é cristão ou é pagão? Qual é a resposta? Não sei. Agora vamos para o contexto da adoração. O que a gente pensa é o seguinte: bom, se a adoração o que normalmente há uma confusão adoração, louvor e música são três coisas iguais, e não são três coisas muito distintas, né? Adoração é o fato de você adorar. Tá, como eu vou adorar? Onde eu posso adorar? De que maneira eu posso adorar? Pronto. O texto bíblico diz: adorar o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em minha boca. Então, isso mostra que é um estado de espírito. Isso é um estado contínuo. Não há férias, não há tréguas da adoração. Não há, Senhor, me dá um dia de folga? Não há. É um estado contínuo. Isso faz parte da sua essência, né? Da sua estilo de vida. Estilo de vida, de adorador. Então, isso é adoração. Louvar é você contar os méritos, cantar os méritos de alguém, de alguma coisa. Então, eu posso dizer: Saião, a sua barba é linda, como as cabras montanhesas descem. Né? Ok. Isso, não milagre na live. Não necessariamente isso tem que ser uma música, né? Eu estou simplesmente elogiando. E música é uma técnica, é uma arte,
né, que envolve os elementos. Então, o ponto de virada para a gente é que a gente que vive no meio evangélico, o contexto cristão em geral, a gente mistura esses elementos todos e faz uma grande salada. Então a gente diz, agora vamos adorar a Deus. Aí levanta todo mundo para cantar. Mas antes a gente estava fazendo o quê? Não estava adorando? Então, por não saber separar bem esses três elementos, é que há alguma confusão. Então eu gosto muito de separar isso. Música é uma arte, e que, como arte, precisa de estudo, precisa de preparo, precisa de conhecimento, de dedicação. Ninguém faz a arte de excelência sem dedicação. Não tem como, não existe. Eu nunca vi, eu costumo dizer, por aí quando eu dou as palestras e falo, eu costumo dizer que eu nunca vi na minha vida uma pessoa que nunca tocou na vida, nunca pegou no microfone cantar e chega na frente da igreja e diz assim, vai Espírito, aí o Espírito vai, baixa e a pessoa começa a tocar. Eu nunca vi. Porque Deus capacita o ser humano, dá inteligência, né? E o ser humano precisa de determinação para colocar aquele talento que Deus colocou em sua mão para desenvolver a sua habilidade no serviço, na missão. E qual é a missão? Alcançar pessoas para o evangelho da salvação. Ponto. É isso. Se a gente não mistura e consegue separar, a gente então consegue cumprir nossa missão. Samuel, tem um detalhe aqui que, na verdade, uma tensão de duas coisas aqui, né, que o pessoal está até comentando. Existe uma reclamação geral, né, de que o nível da música disponível tem caído, né? Aí, a gente, quando conversou a primeira vez, você falou, puxa, meu sonho é fazer alguma coisa em benefício da música evangélica brasileira. A gente percebe muita falta de qualidade, né? Tem muita gente aqui, até mesmo na conversa com a gente aqui, falando que sente falta dos hinos do cantor cristão, né? E até por causa do seu foco mais teológico, letras mais ricas e uma série de coisas. E ao mesmo tempo que parece que tem, tanto na música como um todo, como na nossa tradição evangélica, uma qualidade que muita gente parece sentir saudade, existe a necessidade da renovação, né? Alguém até mencionou aqui, estamos vendo comentários da Sandy, da Adriana, Lordão, falando sobre o Salmo 96, que fala para a gente cantar ao Senhor um cântico novo, né? Que é esse clamor pela inovação, pela coisa nova, pela experiência nova. E aí? Estamos piorando ou não estamos? Tem remédio ou não tem um remédio? O que é que está acontecendo? Por que é? Esses dias eu estava ouvindo um pessoal cantando aí, meio estava lá alguém dizendo fogo no diabo da cabeça aos pés, que manda fogo santo é Jesus de Nazaré, e aquilo repetia um atrás do outro, né? Eu falei, poxa, parece que a beleza da poesia não foi o critério maior da elaboração da letra ali, né? Então, o que você pode dizer para a nossa esperança aí, que o povo está sintonizado com a gente aqui? Vamos lá. Então, na música há uma palavra-chave que chama estética. Né? O que é estética? A estética, eu quero alcançar algo através daquela obra. Né? Eu quero acrescentar aquilo num contexto. Então, por exemplo, essa música aí do Diabo poderia funcionar muito bem num teatro, por exemplo, numa música de teatro, numa música performática. Ok, então ela tem o lugar dela, né? Não é tudo, nem tudo, nem tão pouco, nem tão menos. Então, qual é a questão? A questão é que a gente precisa... a gente precisa o seguinte, entender que a música ela tem inúmeras possibilidades, desde música do cinema, né? Música de audiovisual, né? Música de propaganda, música para tocar na igreja, música para tocar no aniversário. Bom, existem todos esses parâmetros. Agora, o que é que isso tem a ver com a música evangélica? Bom, primeiro ponto é que nós somos evangélicos, né? Nós somos considerados evangélicos, mas a gente não vive no planeta Terra evangélico. A gente vive no mesmo planeta Terra que todo mundo. Logo, a gente sofre as mesmas influências socioculturais de onde estamos inseridos. Essa é a nossa visão sistêmica. Então, qual é a visão sistêmica de cada um? É o contexto que eu vivo, que eu sou criado, e funciona de uma forma muito simples. Se eu vou lá para o interior do Nordeste e a pessoa
convive diariamente com uma música chamada forró, um estilo que detém vários ritmos, baião, chachado, shot e por aí vai. Ele detém toda aquela influência, aquela bagagem sociocultural. No entanto, quando ele vai para a igreja, eu tenho que dizer para ele, não, olha, aqui na igreja, isso não pode. Aqui na igreja você pode tocar Hillsong. Aí ele diz assim, mas quem é Hillsong? Não sei, mas tá. É um povo bem de longe, mas que serve para a gente aqui. O que é que aconteceu? Quando os missionários vieram para as Américas, né, para a questão da colonização, muitos deles não tinham uma bagagem musical muito forte, muito sólida. Então, o que é que eles faziam? Eles pegavam as músicas culturais deles e colocavam uma letra para ensinar os textos bíblicos aqui, que é o que acontece quando a gente olha para o cantor cristão e você vai ver inúmeras músicas folclóricas, aliás, hinos de países, né? Você tem a Marseillaise lá, você tem o hino da Inglaterra, você tem de tudo. Então, quando a gente olha para todas essas perspectivas, então fica muito claro perceber que houve uma grande confusão no meio disso tudo. Então, o que é que eu posso fazer para aperfeiçoar, melhorar a qualidade musical? Primeiro, eu tenho que estudar música. Eu tenho que entender a arte que eu estou me predispondo a fazer. É o mesmo Você acha que tá ruim, a qualidade tem decaído mesmo, ou é conversa da oposição? Não, na verdade tem duas perspectivas. Primeira, a perspectiva da grande mídia, né? O que é que está em voga, o que é que está em evidência, por causa de grandes gravadoras, grandes produtoras. Obviamente que quem investe dinheiro naquilo vai aparecer mais. No entanto, a gente sabe que existem muitos bons compositores ainda fazendo música de qualidade, só que é difícil, você tem que garimpar. Né? Você tem que sair garimpando e descobrindo, né? Eu mostrei uma música até da turma lá de Mossoró, né? Da Segunda Igreja Batista de Mossoró, fizeram uma música belíssima, né? O Albérico e o Reuel, a música vem. Então existem muitas pessoas que compõem com qualidade, mas o que é que chega para nós? O que é que chega para nós é o que é produzido através da grande mídia. Então a grande mídia, quem é que faz isso? É alguém que está investindo capital para que aquilo toque em todos os programas de TV, em todos os programas de rádio, para que venda mais shows e venda mais produtos associados à marca. É um grande negócio, claro, como tudo é um grande negócio, né? As pessoas vivem disso e vão querer vender. Mas, então, existe uma música com uma baixa qualidade, existe uma música com alta qualidade, e existe uma música com alta qualidade que está escondida por aí no meio evangélico. E a gente precisa garimpar e beber nessa fonte para continuar produzindo nas nossas igrejas, compor, né, para a nossa comunidade, com coerência, para dentro da nossa perspectiva, para nosso ambiente social que estamos inseridos, né? Porque se eu digo assim, olha, eu sou da igreja do lado do Nordeste, então agora eu vou tocar aqui na minha igreja do Nordeste somente vaneirão do Rio Grande do Sul. Está fora do contexto. As pessoas não vão entender isso de uma maneira coerente. Então, existe uma música evangélica de alto nível, existe uma música também de baixo nível, né? E aí, onde é que elas vão aparecer? Aí a gente sabe, né? Onde pesquisar. Uhum. Mas a gente tem visto, por exemplo, hoje, que o fato, essa questão que você fala das gravadoras e de outros elementos aí que envolvem mercado, né? A gente tem visto que em muitos contextos evangélicos, isso inclusive passa por igrejas tradicionais, existem aquelas igrejas que preferem abolir esse tipo de vamos dizer assim, de interação com a cultura e se voltam para as músicas antigas, porque entendem que aqueles hinos antigos eram realmente os hinos inspirados quase, né? Deixar... Tipo, o que nós temos hoje não retrata mais o sentimento de adoração que a gente tinha na nossa infância lá, quando ouvia um hino do cantor ou do inário para o culto cristão. É claro que a gente vê os reflexos disso dentro das igrejas, né? Porque, como você mesmo falou, a gente está aqui em São Paulo, essa vida louca, corrida e tudo mais, as pessoas não têm tempo de fazer justamente aquilo que você mencionou no início aí, de estudar. Então elas estão com o ouvido acostumado a pegar uma música que está no rádio, num programa de TV, e aí, vamos cantar essa que a gente já sabe a letra, já sabe o ritmo, já sabe a melodia, e a coisa fica um pouco mais rápida e mais ágil,
mas muitas vezes, inclusive, é uma briga nossa na IBNU, assim, não uma briga, obviamente, né? A gente sempre tem um olhar atento a isso, que é que muitas músicas dessas são até heréticas, né? Tem músicas que são músicas modernas que falam umas coisas que, se você for analisar biblicamente, fala, meu, isso aqui não se sustenta. Né? Você não acha que também isso é um pouco reflexo de como as pessoas têm vivido a sua relação com o texto, né? Ou seja, como que as pessoas que estão lá sentadas e às vezes ouvem uma música que tem uma frase, alguma coisa que é contra o texto bíblico que a pessoa nem percebe? Tipo assim, ela não envolve um pouco também essa relação da sua própria fé e da sua própria espiritualidade? Então, isso é a cultura do imediatismo. Não é? O que é a cultura do imediatismo? É eliminar o caráter reflexivo. Eu não pego mais alguma palestra, alguma aula, alguma música, alguma situação qualquer que vá demandar de mim um tempo para entender aquilo e desenvolver uma linha de raciocínio. Eu não posso mais viver dessa forma. Esse é o que é a nossa cultura. A gente precisa de algo que resolva um problema imediato. Então, se eu quero simplesmente ter um prazer numa canção, se ela só tiver uma palavra, tá ótimo. Né? Por quê? Eu não tenho que ficar reflexivo. Por exemplo, existe uma música que fez um sucesso estrondoso aí no mundo do Justin Bieber, que chama Sorry. O refrão da música é Sorry. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, bom, eu não vou parar para pensar no que quer dizer sorry. Eu vou dançar e vou curtir aquilo. Então, esse panorama vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Porque é a cultura do imediatismo. Se eu não preciso ser desafiado no meu intelecto, então tá ótimo. Eu não preciso refletir o que será que ele quis dizer com essa letra? Onde é que ele quer chegar com essa ideia? Será que isso é verdade? Né? Era aquilo que o apóstolo falava, o apóstolo Paulo, examinar ali, vá vendo o que é bom, o que não é, vá checando. Então, a gente atualmente não vive mais numa cultura desse tipo, né? Que a gente precisa refletir sobre algo, porque nós não temos tempo para isso. Né? Na verdade, a gente tem, né? Uhum. Só que isso é imposto para a gente, dizendo, não, você não tem tempo, tudo para você tem que ser rápido. Se você conectou no site aqui para assistir essa live, e durou 2 segundos para dizer que está lendo, sai dela. Você tem que ser rápido. Então, tudo vai ser influenciado nas nossas decisões o tempo inteiro. Isso vai para a academia, isso vai para a sua perspectiva de trabalho, social, familiar, porque você precisa resolver tudo rápido. Samuel, olha, na IBNU a gente tem trabalhado aí em sintonia, em harmonia, né, tentando trazer uma música que contemple, de fato, a realidade de uma expressividade de adoração, que tenha ensino, que tenha, ao mesmo tempo, uma pertinência, né? Então, é interessante como a gente recebeu feedback de todos os tipos, a gente fez aquela programação diferenciada do EDM for God, música eletrônica, né? Que tentando traduzir uma história para uma linguagem musical específica, né? Aquilo não era um momento de culto, mas era um momento em que você podia contar, né? uma obra estética, e ao mesmo tempo fizemos teolossalmos com música erudita. Então quem às vezes entra, esses dias a gente estava com música de origem nordestina, né? E algumas músicas mais antigas. E aí o pessoal acompanhando tudo isso, chega para a gente, o Jonathan sabe muito bem, né, que o pessoal chega, escuta, vocês estão fazendo essa adoração, domingo passado teve aquela multilíngua, né? E qual é o programa de computador que vocês estão usando para fazer isso? O Samuel, ele tem um problema, ele quer segurar o aplicativo para ele, né? Que essa é a pergunta que a gente mais recebe. Qual aplicativo vocês... A gente vai contar um pouco agora, pessoal, se segura aí, como que sai a adoração IBNU. Vamos lá, Samuel, pode começar a contar. Adoração se já é difícil o pessoal às vezes pensar sobre estilo, variação com o sagrado, agora tecnologia de computador na direção do sagrado, aí você vai ter que me explicar aí, porque está ficando difícil. Eu já ouvi dizer que o WhatsApp era do diabo. Tá vendo só? A tecnologia... Na verdade, é o seguinte, quando a gente pensa em tecnologia, a gente está pensando numa forma errônea, muitas vezes, né? Porque a gente pensa, por exemplo, uma colher é um aparato tecnológico, né? Alguém inventou uma colher.
Aquilo é tecnologia. Um garfo, né? Um lápis, isso é tecnologia. O que a gente pensa é que tecnologia é um computador, ou é um aplicativo, ou é um software. Mas tecnologia, a gente vive com a tecnologia o tempo inteiro, em vários aspectos. A roda é uma tecnologia. Então, quando a gente entende isso, ok, então vamos quebrar uma barreira. Então, agora eu não estou inventando a roda, né? A tecnologia agora, os softwares que existem, os computadores e tudo mais, que vão ser usados a serviço da comunidade em geral, que vão ajudar bastante. Então, o que é que a gente tem feito com essa nova tecnologia digital para produzir as músicas, os cânticos que a gente posta todos os domingos nas nossas celebrações da IBNU? É um processo que já me perguntaram se tem algum aplicativo. E eu vou dizer que é tipo a fórmula da Coca-Cola. Não dou, não empresto e não entrego. Brincadeira. É um trabalho muito grande. Então, vou contar, porque muitas pessoas realmente já perguntaram para a gente como é que a gente faz. E eu vou dar o passo a passo aqui. Eu até pensei em fazer um tutorial para ajudar algumas pessoas a gente disponibilizar isso, porque tem muitas igrejas carentes que podem fazer essas músicas assim e disponibilizarem também para a sua comunidade e espalhar aquilo para o evangelho céu. Encher, né? Tem muito espaço no YouTube para esse tipo de coisa. Tem tanta porcaria no YouTube, vamos botar umas músicas boas de qualidade lá também. Né? É verdade. Que nem aquela que a gente gravou na IBNU e a Isa, que é uma das meninas, né, da nossa adoração, postou no Facebook dela e deu mais de 400 mil visualizações. Então é muito bom. Né? Impressionante, a gente nem sabe como. É verdade. Mas então, o passo a passo é o seguinte: primeiro eu gravo aqui no meu estúdio uma guia de piano, que seria um playback para a música, e aí envio essa gravação do playback gravado no metrônomo, ou seja, no tempo certinho, para que todo mundo saiba exatamente onde vai entrar, né? Onde é que vai sair, onde é que vai respirar e tudo mais. Então, depois que isso está bem gravadinho no piano, com um cliquezinho, eu mando então para o meu cobaia de gravação de voz guia, que é o Jonatas Caim. Então, o Jonatas grava a voz guia, onde as pessoas vão saber qual é a métrica de cada frase e qual a linha melódica, né, onde é que sobe, onde é que desce. E aí, depois que ele me envia isso, ele me manda o áudio dele, eu junto, e aí seleciono as pessoas do ministério de música, conforme as combinações que eu pretendo fazer para cada música, para cada estilo musical. Então, eu posso pegar um rapaz que é baixo, outro que é contralto, soprano, bom, faço essa mix e espalho para cada um deles, sabendo que eles já são capazes de produzir suas próprias vozes dentro do seu naipe. Entende? E aí eu, então, envio para eles a voz guia com o playback, e cada um em casa coloca o fonezinho no ouvido e grava a sua voz com outro celular, enquanto ela ouve com um, ela se filma com outro, me envia, eu extraio o áudio daquele vídeo, que só tá a voz dela, jogo num programa chamado Logic 10, que é um programa muito utilizado em estúdio, a maioria dos estúdios utiliza o Logic ou o Pro Tools, eu gosto muito mais do Logic, trabalho com ele há umas décadas, e dentro do Logic, então, eu vou agora alinhar todas as vozes e fazer os ajustes necessários de timing, de afinação, de controle de vibratos, de alguma coisa que falhou, dá um ajustezinho ali dentro do Logic, e depois, então, que aquilo está pronto, eu trago agora para os outros instrumentos, para eles fazerem as partes deles e me mandarem de volta, e aí depois, de novo, alinha todo mundo e faz, então, uma mixagem. O mesmo processo de uma música produzida no estúdio. A única diferença é, não estamos juntos, porque estamos isolados. Então, usando o máximo de tecnologia para compensar algum déficit. Por exemplo, a maioria do pessoal não tem um microfone de qualidade em casa, né? Um microfone desse que você está usando, ou esse que eu estou usando aqui. Então, eles gravam com esse fone que o Saião está usando aí, esse microfonezinho. O microfone do celular, né? A captação dele é para discurso, não é para música. Então, aí a gente tem que fazer um malabarismo grande dentro do programa para soar o mais parecido como se ela estivesse dentro do estúdio. Então, esse é um passo trabalhoso
A gente faz 3 músicas por semana. Na semana passada a gente fez 4, que demoram tempo. Então, se você quer enveredar por isso, eu digo, olha, começa, já dá uma estudada, vê uns tutoriais, comprar alguns programas, alguns plugins, que dá para fazer uma música de qualidade mesmo dentro. E isso foi a parte do Samuel. Porque Essa é a depois que minha o Samuel termina a trilha, ele devolve a trilha pra gente agora casar os vídeos. E aí a gente precisa casar a voz, ou seja, cada vídeo, ou seja, pra pessoa ficar batendo a boca no momento certo da trilha. Então a gente aí depois tem que fazer a parte de vídeo. E aí às vezes o Júlio, a maioria o Júlio faz, às vezes eu ajudo o Júlio também em alguma coisa ou outra, pra sair aquele vídeo da parte da adoração que a gente tem lá no domingo. Aí para vídeo a gente normalmente tem utilizado os programas mais tradicionais, como o Adobe Premiere, a gente já usou o Vegas, Sony Vegas, também tem dá para fazer até no Movie Maker, se vocês terem ideia, aquele programa que vinha no Windows, dá para fazer nele, para quem tem aí um orçamento mais baixo, tem condições de fazer. Mas eu acho que o grande diferencial, acho que nos vídeos nossos é que diferente do que você pegar um vídeo que uma pessoa gravou cru no seu celular, seja que ela mandou pelo WhatsApp ou mandou por um negócio, e aí você tentar dar uma trabalhada no áudio individualizado, isso faz uma grande diferença, porque você consegue corrigir. Vai ter gente que canta mais forte, vai ter gente que canta mais fraco, então essa correção para poder equalizar aí as vozes, ela é estritamente essencial para você ter um vídeo razoável no caso, né? Isso, e tem um fator muito mais importante, que é a soma de ruídos, porque eu Sim. capto o microfone na minha casa, onde eu já peguei áudio da turma que tinha um entregador de pizza gritando. Pizza no meio do louvor. Tem tudo isso. Está dizendo, Senhor, estamos aqui, pizza no fundo. Então você tem que eliminar a pizza do fundo. Então todos os áudios, com cada um com seu ruído, com passarinho, com cachorro, com criança gritando. Então você limpa aquilo tudo e depois coloca numa trilha como se você estivesse dentro do estúdio. É trabalhoso, mas o resultado é muito bom, né? A gente vê que as pessoas criam empatia com isso e elas compartilham. E aí é mais uma forma do evangelho, da música cantada através, né? Do louvor cantado através da música, alcançar os corações, alcançar as pessoas que estão desalentadas nesse momento tão delicado. Tem muita gente que tem dado respostas para a gente maravilhosas, né? De como o louvor tem abençoado, aquelas músicas têm trazido esperança, né? Então é fantástico. Eu acho que a gente deve continuar investindo nisso, ainda que acabe essa pandemia. Exato. Verdade. Porque a gente consegue ter algo de qualidade que não muitas vezes consegue fazer no ao vivo, né, na igreja, por uma série de fatores, né? Então ali no estúdio você está programando exatamente, você fica com esse, anota casadinho, então vale muito a pena. E aí a gente então faz a internet bombar de uma coisa com muita qualidade, com qualidade tanto musical quanto qualidade da palavra, que é o mais importante. Olha, Samuel, eu fiquei muito impressionado, inclusive domingo passado a gente teve um momento tão especial. Se já é difícil fazer isso, né, no nível daqueles que são aí parte do dia a dia da IBNU, a IBNU, como é muito focada na missão, né, ela tem um trabalho missionário, humanitário, que envolve o mundo todo e tem membros em vários lugares, inclusive em outros lugares do Brasil e também no mundo, né? Quando eu vi a semana passada hebraico, Xangana de Moçambique, né? Ucraniano, mandarim, espanhol, português de Portugal, italiano, francês e tudo aquilo feito, olha, de fato, quase que eu tiro o cabelo, porque não dava nem para tirar o chapéu mais, já tinha tirado tudo, né? Porque realmente ficou muito especial, extraordinário, e aí a gente, né, a gente tem esse, o Jonathan sabe muito bem que a gente faz todo o esforço na IBNU de trabalhar com a melhor qualidade possível, né, quando a gente fala de oferecer a Deus, né, então assim, mesmo eu quando eu vou tentar me preparar para pregar, tal, eu falo, escuta, eu preciso fazer a melhor mensagem possível, né, tem que ser a música mais, tem que ser o trabalho mais dedicado, que Deus é digno mesmo de honra e glória. Então, agradeço a Deus pela sua vida, também pelo trabalho do Jonatas e por esse equilíbrio, né, de arte de qualidade, de música que tem sentido, que tem função ministerial, que é aí
vamos dizer, em sintonia realmente com a missão, né? A gente não está fazendo uma coisa solta, né? E louvado seja Deus por isso. Agora, eu queria dar um recado para a turma que está com a gente. Se você que está aí não ouviu ainda, então entre lá no nosso canal do YouTube, você vai ter aí a música, a adoração feita em várias línguas, você tem aí muitas músicas disponíveis, você tem o trabalho aí do Teolossalmos, que também ficou muito especial e diferenciado, e curta, né? Inscreva-se no canal, porque toda vez que tiver uma coisa especial, né? Às vezes eu vejo gente, olha, Saião, passou o negócio, eu não fiquei sabendo, não me avisaram, falei, se inscreve no canal, porque aí você vai ter essa possibilidade. Bom, Jonathan, você tem mais alguma questão? Nós já estamos aí chegando a quase 1 hora de transmissão, e você tem mais alguma questão para apresentar, para a gente caminhar para o nosso momento quase desfecho aí? Eu acho assim, isso que você mencionou, que é talvez o mais importante de tudo isso que a gente estava conversando aqui, é a gente lembrar que a música, ela pode sim ser uma ferramenta muito forte na proclamação do evangelho, no cumprimento dessa missão, né? Você, como o Samuel mencionou, a quantidade de feedbacks que a gente recebeu, da música internacional e que tem recebido regularmente por conta das músicas de adoração. Eu tenho gente que eu tive contato há muitos anos atrás, e naquela música que o Samuel mencionou, que teve esse boom de visualizações, por sinal, eu tô cantando. Não acho que é por isso, né? Eu acho que é porque o arranjo ficou bonito. Mas, assim, gente que há muito tempo não me via, me mandou mensagem. Gente, essa música elevou a minha alma, me fez tão bem e tal. E a gente não fez pensando nisso. A gente faz pensando em abençoar o povo. E os desdobramentos ficam por conta do Espírito Santo, né? O que ele quer revelar a cada pessoa. Mas eu acho que isso que é o importante. Todo esse trabalho, como o Saião mencionou, isso é uma coisa que eu queria deixar um recado aqui. Aqui foram algumas madrugadas entradas, né? Pra sair aquilo lá. Na música adoração, naquela semana especificamente, uma das noites eu fui dormir às 4 da manhã, outra eu fui dormir às 2h30, fazendo aquele trabalho. Então, assim, é um trabalho que exige dedicação. Não dá pra fazer de qualquer jeito, porque senão os resultados não são as mesmas coisas. E o resultado não é o sucesso. O resultado é o impacto que aquilo pode causar na vida de uma pessoa, ela ser transformada, ela receber um alento de Deus por conta de uma música que ela está ouvindo. Essa aqui é a sacada, eu acho assim. A satisfação, ela não é um fator extrínseco, né? Ele tem que ser intrínseco. Eu faço porque eu quero fazer o meu melhor. O que as minhas limitações... eu consigo fazer dentro das minhas limitações o melhor que eu puder fazer. E por que eu vou fazer isso? Um fator simples. Que Deus te possibilitou estar vivo para fazer um negócio desse. Né? Porque se eu só estou vivo, eu só estou vivo, porque Deus disse, esteja vivo. Porque senão, não faz sentido nenhum. Então, como é que eu, com essa dádiva, estendo a mão, vou fazer algo que não tem qualidade? Porque eu preciso fazer rápido? Tá, eu aprendi até com o Gera uma coisa. O Gera é um dos rapazes daqui da IBNU, um mega produtor, um cara crânio, fera incrível. Então ele disse assim, eu levei ele para dar uma palestra lá na universidade, né, sobre a trajetória dele, quando produziu o Oficina G3, e aí perguntaram para ele como é que funciona, como é que você cobra de acordo aí com o trabalho, como é que funciona essa perspectiva. Ele disse assim, bom, rápido e barato, escolha 2. Não dá para ter os 3. Se é bom e rápido, não é barato. Se é bom e barato, não é rápido. Então, você sempre tem que pensar nisso. Mas aí, na nossa perspectiva, a gente não pode pensar em vamos fazer, porque antigamente a gente ouvia muito na igreja, a gente vivia uma situação seguinte, chegava num culto de quarta-feira, por exemplo, um culto da semana, e aí chega aquela pessoa, aquele irmão ali, e diz assim, olha, gente, eu não sei cantar, né? Na verdade, eu sou bem desafinado, mas de coração, é para Deus. E aí eu ficava pensando, mas se é para Deus, tem que estar no microfone? Tem que estar ali no palco, porque Deus não vai ouvir se ela só cantar em casa?
Porque ela não poderia utilizar uma outra tarefa? Então, aí vem a questão da excelência, né? O que é que eu, com as minhas limitações, consigo desempenhar de mais excelente e colocar aquilo a Deus? Senhor, está aqui a nossa, o que o Senhor me proporcionou fazer, então está dedicado aqui. É o que a gente tem buscado incessantemente na IBNU, a busca pela excelência, não para me agradar, nem para agradar o Sayão, nem o Jonatas, nenhum de nós, mas porque é para Deus e que vai abençoar pessoas para entenderem com qualidade o que é que a gente quer transmitir. O Evangelho da Salvação. Ponto. Amém. Eu queria dar uma palavra final e depois pedir para o Samuel dar a sua palavra de desfecho, né? Eu preciso reclamar e dar uma bronca, né, no Jonatas e no Samuel, Mas porque... aqui na frente de todo mundo? Pois é, que a gente perde assim, né, as estribeiras e agora vai assim mesmo, porque o problema, né, é que vou dar uma olhada, né, antes da gente colocar tudo disponível. O Jonatas aí falou, vai dormir às vezes 3, 4 da manhã, eu às vezes, eu tô acordando às 4 da manhã, né, ou às vezes eu vou tarde também, né, e aí eu vou ver isso tudo certinho. Aí o que acontece? Eu não consigo examinar o negócio, porque eu começo a chorar, começo a ser impactado, né? Por algumas vezes eu falei, não, eu vou segurar esse negócio, depois eu termino de ver, né? Porque, de fato, depois de todo o conjunto, quando a gente vê toda a celebração, é algo para ser dedicado a Deus. Então, Deus seja louvado, Amém. né? E Amém. que Ele nos abençoe. Obrigado aí pela participação, pela dedicação, né, tanto do Samuel como do Jonatas. E Samuel, dê as suas palavras finais aí para os nossos queridos aí que estão presentes na nossa live. Então, meu recado final é: sejam excelentes, busquem a excelência, porque Deus é digno, né? Ele é digno de toda honra, toda glória, e não nós, né? Então, vamos dedicar dentro das nossas comunidades, dos nossos grupos, né? Tudo que a gente for fazer, não necessariamente precisa ter notas musicais. Tudo com excelência. Então, eu acho que essa é a palavra que a gente não deve desprezar, não se deixar levar pelo imediatismo. Vamos fazer, e nem pelo desleixo, né? Aquilo de, é para Deus, Deus entende. Não, se eu não estou entendendo, que dirá Deus, né? Então, faz sentido isso. Então, que Deus continue abençoando, continue conosco na IBNU. A gente tem feito tudo com muita excelência, dentro das nossas limitações, para alcançar pessoas, para que o Evangelho tenha o alcance que precisa ter. Então, continue conosco, se inscreva aí no nosso canal da IBNU, ativem o sininho, tá? E que Deus abençoe e dê uma ótima semana a todos. Amém. Obrigado, então, pessoal. Obrigado aí, Jonatas, pela condução aí. Samuel, obrigado pelo seu tempo e sua dedicação, né? E Gera já está mandando um abraço para todo mundo aí também, falando do bom, rápido e barato, né? E muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe, dê uma boa noite e fique sempre ligado aí com a gente, né? Lives, e sempre teremos aí vídeos cada dia para abençoar a vida de vocês, ou mensagem, ou pão na chapa, ou a live, ou material dos jovens, ou outros aí, os 180 graus, que são para beneficiar e absolutamente disponível para que a igreja do Senhor e as pessoas sejam abençoadas. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Amém, um abraço. Boa noite, pessoal.